Meus cumprimentos a todos vocês, acrescidos de minha satisfação de estar aqui novamente para tratar de algumas questões da língua portuguesa. O assunto de hoje, ele apresenta muitas dúvidas por parte das pessoas. É o uso da vírgula. Dentre todas as pontuações, é a que mais causa dúvidas, porque a vírgula ela é muito usada e há situações em que ela é obrigatória, há situações em que ela é proibida e isso pode comprometer o sentido das frases na hora de escrever. É uma das dificuldades na escrita, porque a pontuação, sobretudo a vírgula, pode comprometer a mensagem. Por isso nós temos de tomar bastante cuidado. Como os casos são muitos, eu fiz uma seleção daqueles que causam mais dúvidas, daqueles os quais as pessoas sempre procuram os professores de português para tirar dúvidas. Então, eu selecionei os principais aspectos da vírgula proibida e os principais aspectos da vírgula obrigatória, que são exatamente os que mais dão problema. A vírgula proibida, ela tem o primeiro e grande caso, exige que a gente conheça a estrutura sintática da oração, a estrutura básica, que é a presença de um sujeito e de um predicado. Ela é proibida entre sujeito e predicado. Não importa o tamanho do sujeito, não importa o tamanho do predicado, quantas palavras compõem o sujeito e o predicado. Entre sujeito e predicado não pode haver uso de vírgula. Vejam nos exemplos que eu trouxe para vocês. Primeiro caso, estrelas brilham. É uma estrutura básica, mínima de sujeito e predicado. Nós sabemos que sujeito é aquele ser sobre o qual se declara alguma coisa e o predicado é a declaração sobre essa coisa. Então nós temos o sujeito aqui é estrelas. E qual a declaração que foi feita sobre as estrelas? Brilham. Então, sujeito estrelas, predicado brilham. Jamais nós poderíamos colocar uma vírgula aqui entre estrelas e brilham. É a regra básica, fundamental. E se fizer isso, é considerado erro grave numa escrita. E às vezes a pessoa, por desconhecer a estrutura da oração, comete esse tipo de erro básico. Quando o sujeito é pequenininho e o predicado é pequenininho, é mais raro aparecer. Mas basta que se acrescentem mais palavras ao sujeito ou ao predicado, as pessoas já criam dúvida. Eu aqui acresci mais palavras ao sujeito, então o sujeito ficou bem mais longo e o predicado ficou um pouco mais longo. E aqui já é um caso em que as pessoas se esquecem e acabam querendo colocar uma vírgula. O que é que eu fiz com o sujeito aqui? As incontáveis estrelas do firmamento brilham intensamente. Qual é o sujeito? As incontáveis estrelas do firmamento. Já está um pouco mais longo do que o exemplo de cima. E o predicado, qual a declaração sobre isso? Brilham intensamente. Está um pouco maior do que o exemplo de cima. Pelo fato de o sujeito estar mais longo, as pessoas têm a tendência a colocar uma vírgula aqui entre o sujeito e o predicado, cometendo, como eu disse anteriormente, um erro considerado grave na escrita. Muitas pessoas até falam, umas falam em brincadeira, outras falam seriamente, que aprenderam que a vírgula, toda vez que a pessoa tem necessidade de respirar, coloca uma vírgula. E como o sujeito aqui é mais longo, às vezes a tendência é a pessoa fazer uma pausa. As incontáveis estrelas do firmamento brilham intensamente. Nessa pausa, a tendência da pessoa é colocar uma vírgula. E eu sempre digo que a vírgula não é uma questão biológica da respiração. A vírgula é uma questão gramatical. Então, não pode haver vírgula entre sujeito e predicado. É o primeiro grande caso de vírgula proibida. O segundo caso de vírgula proibida é semelhante a este. O uso de vírgula é proibido entre uma palavra, como por exemplo o verbo, e seu complemento. Se é complemento, não há como você separar a palavra que exige complemento de seu respectivo complemento. Aqui nós temos o exemplo: médicos aconselham isolamento.
Aqui nós já sabemos aqui, o sujeito é médicos, o predicado é aconselham o isolamento, mas nós não estamos mais tratando aqui do sujeito e do predicado. Vamos diretamente para o verbo. Se nós falarmos só médicos aconselham, nós veremos que o verbo aconselhar exige complemento. E qual é o complemento? Aconselham que isolamento. Então, entre aconselham e isolamento, existe uma relação de complementação. Não pode haver vírgula entre o complemento e a palavra complementada. Ou seja, não pode haver, neste caso aqui, vírgula entre o verbo e seu complemento, que se chama objeto direto. Outros verbos exigem objeto indireto, por exemplo, e a regra é válida do mesmo jeito. Mesmo que o complemento seja longo, seja em forma de oração, por exemplo, essa regra, ela se impõe. Médicos aconselham que haja isolamento. O complemento do verbo aconselhar aqui não é mais uma palavrinha só, é uma oração, chamada oração subordinada substantiva objetiva direta. É um objeto direto em forma de oração. A regra vale da mesma maneira, não se usa vírgula entre uma palavra complementada e seu respectivo complemento. É a segunda grande proibição de uso de vírgula. Terceiro e último caso que nós vamos tratar hoje de proibição de vírgula. Nós temos aqui no exemplo, confio nos políticos que são honestos. Aqui nós temos um caso de uma oração, confio nos políticos, tem o verbo confiar, que são honestos, tem os verbos ser, então há duas orações. Aqui a primeira oração, confio nos políticos, gramaticalmente ela tem sentido completo. Mas, se eu falo confio nos políticos, a mensagem que a pessoa recebe, quer seja falando, quer seja escrevendo, é que eu tenho confiança em todos os políticos. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero restringir o tipo de políticos em quem confio. Então, nós usamos uma oração que vai restringir a característica dos políticos nos quais confio. Então, nós usamos que são honestos, como uma oração que faz o papel de adjetivo dos políticos, oração subordinada adjetiva. Como ela restringe, eu quero dizer que eu não confio em todos os políticos, então em que políticos eu confio? Naqueles que são honestos. Então, aqui é uma oração subordinada adjetiva que restringe o tipo de políticos em que eu confio. Esta oração jamais poderá vir separada por vírgula. Não pode haver vírgula entre a oração principal, que é o fato principal, e a oração que faz o papel de um adjetivo que restringe a palavra políticos, que são honestos. Por quê? Inclusive, esta oração, há pessoas que colocam vírgula. Se colocar vírgula, vai cair num caso ali da vírgula que vai ser obrigatória e muda para exatamente o oposto sentido. Então, fica o sentido contrário, o antônimo. Se eu colocar a vírgula aqui, então fica parecendo que todos os políticos são honestos. Sem a vírgula é que há a restrição. Significa que eu entendo que alguns políticos são honestos e outros não, e que eu confio apenas restritivamente, eu confio nos políticos honestos. Então, a oração subordinada adjetiva restritiva não aceita vírgula, ela é proibida. São os três principais casos. Como professora de português, eu corrijo muitos textos e muitas vezes são três casos principais de vírgula proibida. E eu estou fazendo um resumo para vocês e trazendo a parte mais prática para o dia a dia, para qualquer situação, principalmente na situação profissional, que nós precisamos não só de falar, como também de escrever. Agora vem a segunda situação da vírgula, que é obrigatória. Nós não temos o direito de querer ou não querer colocar a vírgula nestes casos que eu vou demonstrar a partir de agora. A vírgula é obrigatória. O primeiro caso que eu trouxe para vocês é este aqui. Nós temos: as empresas estão doando alimentos, máscaras, medicamentos, álcool em gel. Verifiquem aqui onde eu coloquei em vermelho as vírgulas.
Por quê? Elas são obrigatórias porque estão separando elementos que estão citados em enumeração, como se eu estivesse contando, 1, 2, 3, eu citando, elemento 1, alimentos, máscaras, medicamentos, álcool em gel. Estas vírgulas aqui são obrigatórias, separando elementos que são citados em enumeração. Primeiro caso é muito simples, mas muitas vezes a pessoa se esquece de colocar. Segundo caso de vírgula obrigatória, nós temos o uso do aposto explicativo. Todos vocês conhecem, é muito simples, o aposto explicativo é uma expressão que explica uma palavra anterior como uma característica inerente àquele ser, não é uma característica que vai mudar o ser, é inerente ao ser para poder reforçar a ideia. Vejam um exemplo, o iene, moeda japonesa, é muito valorizada. Então aqui nós temos o iene, que é a moeda japonesa está simplesmente fazendo uma caracterização que é própria do iene. Todos sabem que o iene é moeda japonesa. Poderíamos até retirar a expressão moeda japonesa e a frase continuaria com a mesma ideia, que é valorizada a moeda iene. Mas, de vez em quando, nós precisamos de reforçar uma característica que é inerente àquele ser, é o aposto explicativo. E estando no meio da frase, fica entre duas vírgulas. Então, moeda japonesa ficou entre duas vírgulas, separando um aposto explicativo. Terceira situação está aqui, logo abaixo, desse exemplo. Brasil, mostra tua cara. Coloquei entre aspas porque essa frase não é minha. Ela é retirada de uma música da MPB. Então, Brasil, mostra tua cara. E eu acho interessante esse exemplo aqui, porque mostra um dos usos obrigatórios da vírgula, que, por sinal, a própria mídia, às vezes, até propagandas governamentais que usam esse tipo de termo da oração como vocativo e se esquecem de colocar a vírgula. Brasil aqui é o vocativo. O que é o vocativo? É um termo de chamamento. É como se eu estivesse chamando aquele ser para poder fazer uma mensagem, ou dar uma ordem, ou fazer um pedido, fazer um comentário. Então aqui é como se nós estivéssemos chamando o Brasil, Brasil! E vamos agora falar, mostra a tua cara. Aqui é o que eu estou pedindo, é uma ordem, um pedido ou um conselho para o vocativo Brasil. O vocativo deve obrigatoriamente vir separado da mensagem por meio de vírgula. Se ele estiver no meio da frase, ele vai vir separado por duas vírgulas. Se ele vier no final da frase, vai ter uma vírgula antes dele apenas e o ponto final. Mas é obrigatório o uso da vírgula para isolar o vocativo. Quarta situação, nós temos nesta frase, gosto de legumes, que são alimentos saudáveis. Verifique aqui que eu coloquei uma vírgula depois de legumes. E eu tenho aqui uma oração que começa com a palavra que pode ser substituída por os quais. Os quais são alimentos saudáveis. A palavra que, quando é correspondente ao qual, a qual, os quais, as quais, ela é um pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva, porque ela faz o papel de um adjetivo que vai dar uma característica para este elemento aqui, que é um substantivo, legumes. Só que essa característica aqui é uma característica inerente a esse ser. Se parece muito com o termo da oração chamado aposto explicativo, só que aqui está em forma de uma oração porque tem um verbo, ó, o verbo são. Então vai se chamar oração subordinada adjetiva explicativa, justamente porque ela exerce o mesmo papel do aposto explicativo. E se é uma característica inerente a legumes, não existem legumes que não são saudáveis, então nós temos a obrigação de usar a vírgula. E aqui entra na comparação daquele exemplo de vírgula proibida, quando eu falei na oração subordinada adjetiva restritiva sobre os políticos, confio nos políticos que são honestos.
Lá, que são honestos é uma característica que não é de todos os políticos, por isso não pode haver vírgula. Aqui é uma característica de todos os legumes, então eu coloco uma vírgula para mostrar que isso aqui é um adendo, é um reforço para as características dos legumes. Essa vírgula, portanto, é obrigatória, separando oração subordinada adjetiva explicativa. Quinto caso de vírgula obrigatória. Vejam o exemplo. A atual situação requer seriedade, ou seja, não se pode brincar com essa pandemia. Então, eu coloquei aqui uma expressão no meio da declaração, ou seja, e qual o papel dessa expressão? Está prestando um esclarecimento, é uma expressão esclarecedora, é uma expressão explicativa e às vezes podemos usar uma expressão corretiva quando é para corrigir uma mensagem. Por exemplo, quer dizer o isto é. Eu citei como exemplo aqui o ou seja, mas nós temos essas expressões todas explicativas ou corretivas, né? Ou enfáticas, ou seja, isto é, quer dizer, por exemplo, introduzir exemplificação, quando estão no meio da frase, vem entre duas vírgulas obrigatoriamente, porque eu fiz a declaração e aqui eu estou reforçando essa declaração com uma explicação. Ou seja, não se pode brincar com essa pandemia. Então, as vírgulas aqui separam uma expressão explicativa e, por extensão, nós temos os casos, expressões corretivas e as exemplificativas. É o quinto caso de vírgula obrigatória. O sexto e último caso que eu trouxe para vocês aqui é o seguinte. A divulgação de notícias falsas neste momento de tensão causa pânico à população. Vejam as vírgulas que eu coloquei aí em vermelho. Eu comecei a declaração, a divulgação de notícias falsas, essa declaração que continua aqui, causa pânico à população. Mas eu interrompi essa informação principal querendo chamar atenção para o momento em que a divulgação de notícias falsas causa pânico à população. Então, eu usei uma circunstância de tempo, eu usei um adjunto adverbial de tempo, neste momento de tensão. Como ele está deslocado para o meio da mensagem, ele tem que vir entre duas vírgulas. Neste momento de tensão, é um adjunto adverbial, que aqui no caso é de tempo, mas eu poderia em outras frases usar adjunto adverbial de causa, adjunto adverbial de finalidade, adjunto adverbial de condição, adjunto adverbial de lugar. Deslocado para o meio da frase, vem entre duas vírgulas obrigatoriamente. Não é facultativamente, é obrigatoriamente. Portanto, a regra é essa. Separa-se circunstâncias, quer seja de tempo, modo, lugar, condição, etc., etc., separam-se com vírgulas quando estiverem deslocados para o meio da oração. Ou, como no outro caso que eu coloquei aqui, é uma frase que não é minha, né? É uma frase que veio da época do latim, ela é uma tradução do latim, sivis pacem parabellum, que em português é: se queres paz, prepara-te para a guerra. Esta vírgula que foi usada separando uma oração que tem o valor de circunstância. Aqui em cima é só uma circunstância porque não tem verbo. Aqui é uma oração circunstancial porque tem o verbo querer. Então é uma adjunta adverbial em forma de oração, oração subordinada adverbial condicional. Está colocando aqui uma circunstância de condição. Olha a conjunção subordinativa condicional se aqui. Significa que esta primeira oração, ela é um adjunto adverbial que está antes do fato principal, que é prepara-te para a guerra. Então, mais uma vez, é obrigatória a vírgula quando usamos uma circunstância deslocada ou para o meio da oração, como no início, no primeiro exemplo aqui em cima, ou quando ela vem deslocada para o início do pensamento, como foi o segundo caso. Daqui
separa-se por vírgula obrigatoriamente circunstâncias, adjuntos adverbiais, orações adverbiais, quando deslocadas para o meio ou para o início da mensagem. Estes, portanto, são os casos que eu selecionei para vocês de situações proibidas e situações obrigatórias de vírgula, que são os principais casos. Há outros, mas estes são os principais que apresentam dúvidas e que nós, professores, somos constantemente solicitados a esclarecer. Espero que vocês usufruam dessas explicações e na escrita não tenham mais dúvidas. Muito obrigada!